Graça e paz, povo abençoado. Explicando Tiago 4,7. Resistir ao diabo. Ouvimos muito essa frase, né? Resistir ao diabo. Que diabo é esse a quem Tiago se refere e que devemos fugir dele, ou melhor, resistir a ele, mas nunca vencê-lo? Que diabo é esse? Nunca use um texto, meus amados, fora do seu contexto. Claro que se eu isolar o verso de número 7, dá-se um outro sentido à ideia e o assunto, né, do capítulo 4. Mas o texto não começa no verso 7, nem termina no verso 7, né? Para entender que diabo violento é esse a que Tiago se refere, vamos ler do versículo, né, 1 até o 7, e vejamos que diabo vai aparecer aí. Tiago 4,7. Resistir ao diabo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Na carne, né? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê. Não pedem. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Versículo 4. Adúlteros, olha aí o diabo. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Isso tem uma verdade por trás desse texto, viu, meus amados? O diabo de Tiago 4,7. Olha aí. Está aparecendo o diabo. Paixões, cobiças, contendas, invejas, homicídios, lutas, prazeres carnais, adultérios e inimizades. Tudo isso aonde? Na carne. Na carne, não é no espírito, é na carne. Tiago 4, versículo 1 ao 4. Tiago passou só um tempinho com Paulo, 15 dias na galáxia, né? Está lá registrado em Gálatas 2. E de imediato lembrou da revelação dada ao apóstolo da circuncisão, Pedro, Tiago e João. Tiago, que aprendeu um pouco da graça com Paulo, estava no capítulo 4, né, relatando a luta que travamos todos os dias contra o diabo, que é a nossa carne. Pois a palavra diabo não é nome, como o sistema criou aí um ser e colocou um nome nele, né? Um nome próprio. É um adjetivo. Diabo no grego, diabolos, que significa acusador, opositor. Tudo que se opõe ao espírito dá-se o nome de diabo, né? É uma questão de tradução, né? Ou Satanás. O próprio Jesus, numa certa feita, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Mateus capítulo 16, versículo 23. Olha aí. Se Satanás é um ser personificado, como acontece dentro desses lugares intitulados igreja, né? Não era Pedro o próprio Satanás? Isso que dá a levar as palavras de Jesus de Nazaré, ainda nos dias de sua carne, ao pé da letra. É isso que eles fazem. Não tem revelação nenhuma, né? O fato é que Pedro impedia a todo momento que Jesus fosse à cruz. Pedro não aceitava isso, né? Pedro se opôs. Pedro se fez Satanás, se fez um opositor à missão de Cristo. Por isso Jesus, usando uma hipérbole ou uma força de expressão, né, chamou Pedro de Satanás, ou inimigo, opositor.
pois tentavam impedir a missão do Messias. O sistema religioso, meus queridos, olhando para os ensinamentos que ele trazem, ele é um diabo na vida das pessoas, é um opositor à verdade, né? Olha aí, é muito fácil ligar com uma carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21. Outro ponto que se deve lermos ao pé da letra, como o sistema interpreta, há vários diabos. E há mesmo, porque diabo é um adjetivo que pode ser aplicado ou se manifestado ou visto em qualquer pessoa. E todo aquele que se opõe ou se levanta contra uma ideia ou pessoa, ou até mesmo a nós mesmos. Eu, espírito, contra eu, carne. Essa é a realidade, essa é a verdade. Só mesmo com a nossa mente iluminada, à luz da verdade do Evangelho, da graça de Deus, é que podemos entender isso. Mas quem tem a mente carnal, fica inventando demônios, né? Então, meus queridos, temos que ir para cima deles com tudo, contra a pregação da verdade do Evangelho, para dar um basta a toda a manipulação, enganos que hoje estão implantados aqui no nosso país, por esse sistema religioso, né, enganador. Meus queridos, uma certa vez Jesus, quando ele estava na ceia, né, quando ele estava na ceia ali, que é a Páscoa, né, que eles dizem que é Santa Ceia, que não é Santa Ceia. A palavra ceia quer dizer jantar, e fazia parte de um ritual judaico, que era a Páscoa, né? Que o escritor, eu acredito que por querer criar um rudimento em graça, né? Porque depois da cruz, meu querido, não há rudimentos, não existe rudimentos. O Senhor quebrou todos os rudimentos. Então, criando uma ferramenta para aprisionar as pessoas, né? Criando aí uma santidade dentro de um rudimento, que se traz até uma história pagã por trás disso. Então eles criaram esses títulos aí e colocaram na Bíblia, que é um título acima da escrita. Quando está falando da Páscoa, o escritor aí, né, puxando um lado aí para a Igreja Católica, né, colocou lá Santa Ceia. Santa Ceia. Aí todos hoje dizem, hoje é culto de Santa Ceia, hoje é culto de Santa Ceia. Só que, se você olhar bem, meus queridos, quando Jesus ali estava separado ali para realizar a última Páscoa, que foi, o contexto diz última Páscoa, o contexto não diz Santa Ceia, né? Não diz Santa Ceia. Então, meus amados, a Páscoa ele não é só um dia, não. A Páscoa ele leva 7 dias, e na mesa da Páscoa existem muitos alimentos, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas só para quebrar esse engano aí. Isso que nós vemos hoje, que eles intitularam aí Santa Ceia, que na verdade é um rudimento pagão, isso está totalmente fora da escrita. Quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, é porque a Páscoa ia durar 7 dias. É lógico que a Páscoa ia para continuar para aqueles outros discípulos. Para Jesus não, porque ele foi à cruz e morreu. Então a Páscoa para ele só foi aquela noite. Mas a Páscoa não é só um dia. A Páscoa é 7 dias. Então, meus amados, só somando esse entendimento aí, para você ver que o sistema religioso, ele é um diabo na vida das pessoas. Porque ele se opõe à verdade de Cristo. E Jesus falando na mesa ali, né? Na Páscoa, quando ele estava realizando a última Páscoa, ele disse, um que está entre nós é um diabo. Então, meu amado, se Jesus falou que Judas, né? Falando de Judas ali, ele era um diabo, então se for levar ao pé da letra, existe vários diabos. Mas é lógico que existem vários diabos, porque cada um tem
essa natureza má nos seus membros carnais, não no espírito. O espírito é puro, o espírito é salvo, o espírito é perfeito. O espírito não passa por condenação. O espírito ele é santificado pela morte de Cristo, foi santificado pela morte de Cristo. Amém, meus queridos? Não há como agregar obra má ao espírito. Quem faz isso é o sistema religioso, que não entendeu a verdade do Evangelho e entorta as veredas para que o justo não possa andar por ela e só anda na escuridão, na falta de luz, que é a revelação do Evangelho do Cristo. Graça e paz a todos. Melhor dia.